Nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento, cada verso, cada livro. Nós estamos em Atos, capítulo 8. O livro de Atos é um livro sensacional, ele é o único no Novo Testamento em sua característica. Atos é histórico, nos mostra a história da Igreja de Jesus Cristo. Como é a história da Igreja de Jesus, Atos também é eclesiológico, ou seja, fala sobre a Igreja. Atos é missionário, porque mostra a expansão missionária, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Atos também é evangelístico. Nesse capítulo 8, nós vamos ver como é que o evangelho chegou em Samaria através de Filipe. Atos também é apologético, porque apresenta Paulo defendendo o cristianismo de uma forma geral, o evangelho que ele pregava perante Festo, perante Félix, perante o rei Agripa, Atos 22 a 26. Atos, ele é homilético, porque ele apresenta a pregação da igreja. Atos também é hermenêutico, porque apresenta a interpretação que a igreja fazia dos textos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, dos Salmos, do Pentateuco, da Torá. Então, tudo isso nós vamos encontrar no livro de Atos. Muito bem, nós estamos em Atos capítulo 8. Atos capítulo 6, nós temos a escolha de 7 diáconos, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Atos 7, um desses diáconos, o primeiro que é mencionado na lista, é Estevão, e Estevão é apedrejado. Estevão é o primeiro mártir da igreja, e agora já não são mais 7 diáconos originais, são 6. Agora nós temos o segundo diácono que é mencionado no livro de Atos, é Filipe, não é? E Filipe vai descer a Samaria e fazer um grande trabalho. Atos capítulo 8 fala do trabalho missionário de Filipe. Estevão teve direito a um capítulo, capítulo 7, no livro de Atos, e o final do capítulo 6. E agora Filipe também tem direito a um capítulo. É interessante esses dois diáconos, Estevão e Filipe, a proeminência deles, não é? Porque o livro de Atos não fala, por exemplo, qual o trabalho que André fez, qual o trabalho que Natanael fez, não é? Chamado Atos dos Apóstolos, mas só aparece 2 apóstolos em primeiro lugar. Pedro, capítulo 1 ao 12, focaliza em Pedro, capítulo 13 a 28, focaliza em Paulo. Então, mas 2 diáconos são proeminentes, Estevão e Filipe, não é? Diz aqui, e também Saulo, começa assim, né? Falando ainda da morte de Estevão. O capítulo 8 é continuação do 7, no 7 termina com Estevão sendo apedrejado, não é? Estevão expirando, diz, e tem dito isso, adormeceu. Verso 8, e também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. A igreja, depois da morte de Estevão, começou a ser perseguida. A primeira perseguição da igreja, ela é religiosa, ou seja, como o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, os seguidores de Jesus de Nazaré foram chamados os nazarenos, foram chamados os do caminho, e tantos outros nomes que são dados a eles. Foi a seita dos nazarenos, né, que era outra divisão do judaísmo. O judaísmo tinha muitas, então agora aparecem também os seguidores de Jesus de Nazaré, que vão ser perseguidos. E houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja cresceu, 3.000 foram agregados no dia de Pentecostes, 5.000 mais aceitaram a Cristo, foram agregados à igreja. Então nós temos aí, além dos 120 iniciais, nós temos mais 8.000 pessoas que vieram à igreja. A igreja de Jerusalém estava grande, forte, mas agora inicia-se uma grande perseguição
na igreja, e todos, é interessante, todos foram dispersos para as terras da Judéia e da Samaria. Jesus havia dito em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Parece que eles estavam tudo concentrado em Jerusalém. 3.000 agregaram no dia de Pentecostes, mais 5.000 com a cura do coxo, né, por Pedro e João, que subiam ao templo para orar. E agora eles estão concentrados em Jerusalém, e aí, de alguma forma, Deus permite a perseguição para que eles sejam espalhados. Note que eles agora vão cumprir, não é, o que Jesus falou em Atos 1:8, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E nós vamos ver agora eles sendo espalhados, levando o evangelho à Judéia, Samaria. Note que a perseguição não foi ruim, a perseguição ajudou para que eles cumprissem a missão, a obra que Cristo os havia encarregado. Muitas vezes, quando nós estamos muito acomodados, Deus permite certas perseguições em nossa vida para nos despertar, para nos acordar. Não é? Nós temos uma tendência humana terrível de nos acomodarmos, de ficarmos na nossa zona de conforto, não queremos sair do nosso conforto, e às vezes é preciso uma incomodazinha, uma perseguição, um probleminha, para a gente começar a se mover, buscar mais a Deus, se aproximar mais de Deus. Então a perseguição aqui fez com que a igreja que estava em Jerusalém começou a ser disperso. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos não podiam ir embora, porque se eles fossem, eram considerados mercenários. João 10, Jesus diz que o mercenário, quando vir ver o lobo, foge e deixa as ovelhas, porque é mercenário, não é? Então, os apóstolos não podiam fugir e ficaram, tiveram que ir ficar sozinhos. Mas imagine só, a igreja cresceu muito no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas. Pedro faz aquele milagre, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem andou, e aí mais 5.000 se agregaram à igreja. Então a congregação cresceu de 120 que estava no cenáculo, foi para quase 8.000 membros. Que maravilha, imagine só uma igreja com 8.000 membros, né? A igreja que estava em Jerusalém, mas 8.000 acomodados. A igreja cresceu, alargou, né? Engordou, ficou forte, mas ficou em Jerusalém. Aí vem a perseguição, aí de 8.000, esvazia, fica só os apóstolos, só os 12 originais ficaram, porque todo mundo foi embora. Mas foi embora fazer missões, Judéia, Samaria, não é? E eles ficam, a igreja de Jerusalém cresce para 8.000 e depois diminui, não é? São todos espalhados, graças a Deus ninguém desviou, mas devido à perseguição, saíram de Jerusalém, começaram a ir por toda a terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Claro, mais alguns, não é? Que ficaram ali. E uns varões piedosos, ainda falando da morte de Estevão, e os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto, não é? Claro que lamentaram a morte de Estevão. Estevão nos parece que ainda era novo, não é? Um homem cheio de poder, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, mas pregou duro para o sinédrio e acabou sendo apedrejado. Fizeram um grande pranto sobre Estevão. E aí Saulo, vai aparecer agora Saulo como perseguidor da igreja. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Que homem terrível era esse Saulo, não é? Zeloso sim pela lei, mas ele começa
perseguir a igreja, ele entra pelas casas, ele arrasta homens, mulheres, ele os coloca na prisão, né? Saulo, quer dizer, quando levava esses homens e mulheres, não levava assim, com todo carinho, vem aqui, por favor, vamos para a prisão. Não, Saulo arrastava, quem sabe batia em alguns, não é? Amanietava, prendia eles, levava, arrastando para a prisão. Que homem terrível, Saulo, não é? O que ele está fazendo. Mas os que andavam dispersos, verso 4, iam por toda parte anunciando a palavra. Coisa boa, não é? Os que estavam dispersos estavam anunciando, proclamando a palavra. Fala de vários que proclamaram. Claro que o livro de Atos, o Lucas, com seu estilo literário maravilhoso, com um verso ele consegue falar muito, não é? 8:4, ele está dizendo muita coisa aqui, que os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciavam a palavra de Deus. Imagine o crescimento que estava acontecendo, imagine as conversões que estavam acontecendo, não é? O cristianismo realmente nos 2 primeiros séculos vai crescer uma coisa incrível mesmo, não é? Vai atingir todo o Império Romano, inclusive o norte da África, vai ser todo o cristianismo atingir nos 2 primeiros séculos, sendo inicialmente perseguido pelo poder religioso, pelos próprios judeus, e a partir do ano 54, quando Nero sobe no poder, mais especificamente na década de 60, quando Nero depois incendia Roma, precisava achar um bode expiatório, culpou os cristãos, e aí a perseguição passa a ser, a partir dos anos 60, a partir do incêndio de Roma, passa a ser a perseguição de forma política, a perseguição passa a ser governamental pelo próprio Império Romano, que persegue os cristãos, inclusive levando ao martírio de Paulo e de Pedro por Roma. Mas que os andavam dispersos, ia por toda parte anunciando a palavra. Verso 5, e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Felipe teve uma grande influência sobre os samaritanos. Antes de Felipe, o único que teve essa influência foi o próprio Jesus, não é? Quando a mulher samaritana trouxe toda a cidade e muitos samaritanos se converteram, agora Felipe desce à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Note que os sinais acompanhavam os que criam, não é? Quais sinais? Demônios eram expulsos, gente era curada, não é? Falavam em novas línguas, se bem que aqui Felipe vai realizar milagres assim de espíritos imundos serem expulsos, que é os sinais que acompanham os que crê, e muitas curas e paralíticos que vão andar e ser curados, não é? Não foi só Pedro, Felipe também vai mostrar através da pregação do evangelho os sinais. A única coisa que não vai acontecer com Felipe é o batismo com o Espírito Santo, que ficou reservado para quando viesse Pedro e João novamente. Diz aqui, 8:6, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois que, agora fala os sinais, verso 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Que maravilha! Quando a pregação do evangelho é seguida de sinais e maravilhas, era o que acontecia, não é? Olha só, paralíticos, coxos andavam, espíritos imundos saíam das pessoas, não é? E isso trazia uma grande alegria na cidade. Verso 8, Atos 8:8, e havia grande alegria naquela cidade, onde o evangelho chega o poder de Deus, onde o evangelho chega a cura, chega a transformação e chega também a alegria, não é? Havia grande alegria. Vai até contar-nos
de um homem em particular, Simão, né? Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica. E ele tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era uma grande personagem. Não é? Essa arte mágica que ele exercia envolvia também palavras que ele falava. E todas as pessoas respeitavam esse Simão até que chegou Felipe, não é? Na cidade, e chega com o poder do evangelho, não com arte mágica, mas sim com um poder maravilhoso. E claro, Simão vai ficar impressionado, né? Diz que todos, verso 10, atendiam a Simão desde o maior, dizendo, esse é uma grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, Simão era bem conhecido em Samaria, iludia muita gente com as suas artes mágicas, não especifica exatamente qual era o tipo de arte mágica, mas não é como hoje nós temos mágicos que fazem, né, ilusionismo e as pessoas ficam atentas, mas não, ele iludia muita gente, todos tinham ele como uma grande personagem. Mas agora, verso 12, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres, houve um grande avivamento em Samaria, com a chegada de Felipe, com a pregação do evangelho. Felipe anunciava o reino de Deus, Felipe anunciava o nome de Jesus, e muitas pessoas eram batizadas em nome de Jesus, não é? Tanto homens como mulheres, e creu, verso 13, diz que creu até o próprio Simão, o Simão, que fazia grande arte mágica, ele creu também, sendo batizado. E note que ele ficou de contínuo com Felipe, não é? Vendo sinais e grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Ele nunca tinha visto aquilo, ele sabia como ele fazia suas artes mágicas, como ele iludia o povo, mas agora ele vê Felipe realizando milagres, poder de Deus descendo sobre as pessoas, pessoas estão curadas. Ele se agarrou a Felipe, ele foi batizado, continuou ali. Ao lado de Felipe estava atônito das coisas que eram feitas pela mão de Felipe. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, não é? Então, logo a coisa foi tão grande em Samaria, e como Samaria também não é muito distante de Jerusalém, não levou talvez alguns dias, para que a notícia se chegasse do que estava acontecendo em Samaria, de como Felipe desceu lá, de como os espíritos imundos estavam saindo, como os coxos estavam andando, e milagres e maravilhas acontecendo, e homens e mulheres se convertendo, sendo batizados em Samaria. E chega a notícia, quando chegou a boa notícia, os apóstolos decidiram enviar para lá Pedro e João. Pedro e João vão para Samaria agora para não só ver o que está fazendo, mas também para adicionar ao trabalho que Felipe está realizando, a pregação do batismo com o Espírito Santo, com poder, com unção para esses novos convertidos que receberam já o batismo nas águas através de Felipe. Os quais, tendo descido, verso 15, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ah, que maravilha, não é? Depois de ser salvo, depois de aceitar a Cristo, depois de se batizar nas águas, todo crente deve continuar sua carreira cristã, sua jornada espiritual, crescendo e recebendo também o batismo com o Espírito Santo, não é? Os pentecostais ensinavam que havia pelo menos 3 ondas da graça de Deus. A primeira onda, a salvação. A segunda onda, a santificação, que isso vinha dos ensinos de John Wesley. E a terceira onda da graça de Deus, o batismo com o Espírito Santo, não é?
João mesmo dizia, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E além de a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo, existem dons espirituais, a qual Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Paulo diz, procurai com zelo os dons espirituais, no capítulo 12, verso 31, no capítulo 14, verso 1 de 1 Coríntios, Paulo diz novamente, procurai com zelo os dons espirituais. Nós devemos buscar com afinco, não é? E foi o que aconteceu em Samaria. Samaria foi evangelizada por Felipe. Samaria tinha milagres e curas que aconteciam. Samaria estavam as pessoas sendo batizadas. E agora chega Pedro e João, os quais tendo descido, oravam para que eles recebessem o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo é preciso orar, é preciso buscar, é preciso clamar. E eles receberam o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Note que eles foram batizados em nome de Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas a vida cristã é o batismo, né? O aceitar a Cristo é apenas o início. Sempre existem experiências mais profundas, mais maravilhosas que nós vamos ter com Jesus, como batismo com o Espírito Santo. Nenhum deles ainda havia recebido. Então Pedro e João desceram, oraram para que eles recebessem. Verso 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Note que pela imposição de mãos era transferido a unção, a graça, eles recebiam o batismo com o Espírito Santo, não é? A imposição de mãos nos Evangelhos do Novo Testamento é algo importante, não é? Jesus diz, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão, e sinais seguirão os que crerem, expulsarão o demônio, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas, não é? Então, pela imposição de mãos, era concedido o Espírito Santo, as pessoas falavam em outras línguas, recebiam o batismo com o Espírito Santo, como no dia de Pentecoste. Note que no dia de Pentecoste, quem estava no cenáculo recebeu, foi algo sobrenatural, foi de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, e pousaram sobre eles línguas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. Agora, a quem eles impõem a mão, estão recebendo o Espírito Santo, como no dia de Pentecoste. E Simão, aquele mágico, aquela grande personagem, verso 18, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ah, Simão, começasse bem, largasse a magia, fosse batizado, mas agora envolveu o dinheiro, a corrupção, querendo comprar a Pedro e a João, ofereceu dinheiro aos apóstolos. Se ele antes tivesse dado uma oferta para os apóstolos, seria mais abençoado. Olha, eu quero compartilhar, eu quero dar uma oferta para vocês. Mas não, ofereceu dinheiro para que ele tivesse o mesmo poder. Olha a cabeça desse homem. Claro, ele vinha do mundo, ainda era um novo convertido, se batizou, mas achava que podia comprar o poder de Deus. Poder de Deus ninguém compra, poder de Deus se busca. Poder de Deus, ao buscar e pedir, se recebe. Não é? Ninguém compra poder, ninguém compra autoridade, ninguém compra cargo eclesiástico, ainda que durante a história da igreja nós vamos ter o caso de vendas e cargo eclesiástico, mas a unção é algo que não se pode comprar, a unção se busca através da oração, através da consagração a Deus, através da negação de si mesmo, do esvaziar-se de si e permitir que Deus te encha. Dessa forma, ninguém compra, ninguém vem com dinheiro, ainda que possa ter muito, os dons de Deus ninguém se compra. Não é? Simão, vendo pela posição das mãos dos apóstolos que era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, antes tivesse dado uma oferta para eles, dizendo, dai-me também a mim esse poder,
para aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Veja, o desejo dele não era mau. O erro dele foi querer comprar por dinheiro o poder. Ele poderia buscar, ele poderia pedir a Deus que lhe desse essa graça sobre quem ele pusesse as mãos. E poderia até dar uma oferta para os apóstolos, mas não querer comprar o dom de Deus. Nosso dinheiro serve para ofertar para Deus em gratidão de tudo que Deus nos faz, mas ninguém compra. Ninguém compra pastor, ninguém compra igreja. Com o dinheiro ele pode comprar a igreja, mas não compra a salvação, não é? Ninguém pode comprar o poder, porque eu comprei, ajudei a comprar, agora eu sou dono. Nada disso. Não podemos confundir as coisas. Damos o nosso dinheiro para abençoar a obra de Deus, ofertamos, mas ninguém compra nada. Não é? Dai-me também esse poder para aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro aqui, não é fácil não. Pedro, quando Ananias e Safira quiseram mentir, Deus deu um discernimento a Pedro. Pedro tinha um discernimento, e Pedro aqui tem um discernimento para discernir a coisa, mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pronto, o homem tinha acabado de ser salvo, já vai se perder de novo. Pois cuidasses que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Eita, engano! Não é? Pedro discernia a coisa, Pedro não permitia engano. Pedro aqui é quase como Jesus, não é? O representante de Jesus aqui, e Pedro... Olha, esse Pedro mudou muito, viu? Se você olhar o Pedro dos Evangelhos e o Pedro do livro de Atos, são pessoas completamente diferentes, não é? Pedro vai dizer: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Eita, mas Pedro tem uns olhares penetrantes que, para enxergar as coisas, já viu que o coração do homem não era reto diante de Deus. Olha, que nós possamos buscar ter coração reto, que não venhamos com artimanhas, com manobras na obra de Deus, porque manobras, artimanhas na obra de Deus nunca funciona. Não é? Falta de retidão na obra de Deus não funciona. Teu coração não é reto, não é? Por isso, por não ser reto diante de Deus, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Lembra mais ou menos Samuel, quando foi ungir a Davi, que ele queria ungir logo o primeiro filho, Eliabe, que era um homem alto, já lutava no exército de Saul. Deus falou: Samuel, você vê a aparência, mas o Senhor não olha como o homem vê. O Senhor olha o coração, o Senhor vê a intenção. Não é? Quando o coração não é reto, não é correto diante de Deus, Deus vê isso. Que nosso coração possa ser reto. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Interessante, Pedro ainda dá chance de Simão se arrepender. Diz-nos a história que Simão parece que não se arrependeu e depois foi o criador ainda de uma seita na igreja primitiva, não é? Isso é o que a história nos diz. Mas Pedro vai dar uma chance. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. As palavras daquele Pedro vêm como uma navalha sobre Simão, né? Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Uau, esse novo convertido já levou uma labada aqui do apóstolo Pedro tremenda, não é? O novo convertido estava até feliz, foi batizado, andava com Felipe, mas quando quis comprar por dinheiro o poder de Deus, pronto, Pedro já
deu-lhe uma bela palavra de repreensão, pelo que vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Até parece que houve um arrependimentozinho aqui nele, né? Mas Pedro mandou ele se arrepender, Pedro mandou ele orar, ele buscar a Deus. Mas agora ele ora por mim, não é? Orai vós por mim, para que nada do que vos fizesse venha sobre mim. Olha só como o temor caía, como palavras de autoridade era dita por Pedro, não é? E tendo, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias samaritanas anunciaram o evangelho. Olha, o que aconteceu em Samaria pelo ministério de Felipe foi algo extraordinário, foi que nós podemos dizer um verdadeiro avivamento, pessoas tocadas, pessoas batizadas, pessoas curadas, e com a chegada de Pedro e João, poder do Espírito Santo e uma repreensão a Simão, que nos ensina algo sobre o poder de Deus, que não se compra, mas se busca, que não se pode conseguir por dinheiro, mas se consegue por graça de Deus. No meio de todo esse avivamento, no meio de tudo isso que está acontecendo em Samaria, o anjo do Senhor vai falar a Felipe, não é? Diz aqui no verso 26, e o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Isso aqui é interessantíssimo, não é? Felipe está no meio de um avivamento, coisas tremendas acontecendo em Samaria. De repente, o anjo do Senhor fala a Felipe. E os anjos são atuantes no livro de Atos, não é? Nós vamos ver anjo tirando Pedro e João da prisão, vamos ver anjo tirando Pedro da prisão no capítulo 12, nós vamos ver anjo falando com Felipe. Os anjos ajudam, e é isso que diz o livro de Hebreus. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Apesar de o livro de Atos estar sendo feito no poder do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, dos diáconos, nós vamos ver que também existe a atuação de anjos. Eu digo que o evangelho de Lucas é o evangelho dos anjos. Nenhum evangelho aparece tanto anjo quanto em Lucas. Logo no primeiro capítulo, o anjo aparece a Zacarias. Depois o anjo aparece a Maria. E anjos no nascimento de Jesus. E agora aqui no livro de Atos, quando Jesus sobe ao céu, 2 varões dizem: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi tomado um dia de voltar. Nós vemos o anjo que tirou Pedro e os apóstolos, o Pedro e João, e tirou da prisão, e eles estavam anunciando o evangelho. Então, nós vemos a atuação, e agora o anjo falando com Felipe, não é? A atuação dos anjos. Podemos dizer que Atos também é angelical. Não é? Quem estuda angiologia deve estudar o Evangelho de Lucas, o livro de Atos. Eles são angelicais também. Então, Atos é eclesiológico, Atos é homilético, Atos é hermenêutico e Atos é angiológico também. Disse o anjo a Felipe: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Peraí, caminho deserto? Parece que não faz sentido. Para que tirar Felipe do meio de um avivamento onde centenas, milhares de almas estão se convertendo, para mandar um caminho deserto, que não tem ninguém? Deserto ou não tem ninguém? Mas o anjo mandou. Nem sempre as ordens de Deus, na nossa lógica humana, faz sentido, mas na lógica divina faz muito sentido. Mandou Felipe num caminho deserto, que não tem ninguém. Mas Felipe obedeceu. Verso 27, e levantando-se foi. Deus sempre tem um propósito. O caminho parece que estava deserto, mas vinha alguém. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração.
Note que coisa interessante. Um homem, Deus tira Felipe do meio de um avivamento, numa cidade com centenas e milhares, por causa de um homem. Uma alma para Deus tem muito valor. A tua alma, a minha alma para Deus tem valor. Esse homem não era qualquer homem. Ele era superintendente da rainha dos etíopes. Esse homem era temente a Deus, mesmo não sendo judeu. Ele foi a Jerusalém, diz aqui, para adorar a Deus. E Deus, um homem que saiu lá da Etiópia, fez uma viagem numa época que não havia avião, não havia carros, tinha que andar às vezes num carro puxado ou por escravos ou por animais, viagem longa de meses, para ir a Jerusalém para adorar a Deus. Deus não vai deixar esse homem voltar para casa sem receber algo. Não é? Não diz que o homem era salvo, ele cria, ele tinha temor a Deus, ele não era judeu, mas foi a Jerusalém para adorar a Deus, e Deus viu a adoração do homem e disse: ninguém que me adora volta vazio para casa, não é? Deus manda um anjo, vai lá, manda Felipe pregar o evangelho a esse homem, porque já que ele foi a Jerusalém para adorar a Deus, não é? Deus não vai deixar ele voltar para casa vazio, que a sua adoração, não é, nunca volte vazia. Quem adora a Deus merece ser salvo. Olha só, o homem tinha ido e regressava, ia sentar no seu carro, lia o profeta Isaías. Esse homem não só adorava a Deus, era um leitor das Escrituras. Quem lê as Escrituras, quem ama a palavra de Deus, sempre vai encontrar o Deus da palavra, amém? Porque quando nós amamos a palavra, Deus vê. O homem tinha ido a Jerusalém adorar, o homem agora voltava, lia o profeta Isaías. Naquela época não era fácil ter Bíblia. Hoje as pessoas têm uma Bíblia com 66 livros da Bíblia, que a Bíblia é uma coleção de livros, 66, que levou 1.600 anos para ser escrita por 40 homens diferentes, e não lê. Não dá para entender isso. Mas é importante a gente ler. O homem, naquela época, você só conseguia um rolo. Tinha que ser escrito por um escriba. Você tinha que ter muito dinheiro. Esse homem conseguiu o rolo, porque, afinal de contas, ele era superintendente do tesouro da rainha. Ele conseguiu comprar, vinha contente com o seu rolo, que levou meses para ser escrito, ainda mais o profeta Isaías. Não é que tem 66 capítulos, nós sabemos, um rolo grande. O homem vinha lendo aquele rolo, meditando nas profecias de Isaías, não é? Lia o profeta Isaías. Irmão, lê a tua Bíblia, onde você tem 66 livros, passe tempo para ler, porque quem lê a palavra de Deus, quem lê a Bíblia, acaba encontrando o Deus da Bíblia. O propósito do programa é estimular você a conhecer mais a palavra de Deus. Eu estou lendo aqui verso por verso, explicando para você, trazendo contexto histórico, cultural, ilustrando, não é? Quando eu posso para você, para que você se desperte também em descobrir mais a palavra de Deus e aí encontrar o Deus dessa palavra. E regressava a sentar no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe. Eu gosto do livro de Atos. As pessoas são guiadas, dirigidas pelo Espírito, não é? É o Espírito que tem que guiar a nossa vida. É o Espírito que deve dizer a nós. Nós temos que ser submissos a Deus para entender a voz do Espírito de Deus. E disse o Espírito a Felipe: a obra de Deus não é feita por força, nem por violência, nem na obra da carne. Se for feita assim, não tem valor nenhum. A obra de Deus é feita através do Espírito de Deus. Nós temos que ser guiados, controlados, dirigidos pelo Espírito. E o livro de Atos nos ensina isso. Atos é pneumatológico, não é? Disse o Espírito a Felipe: chega-te junto a esse carro. Quando nós somos obedientes ao Espírito é muito bom. E correndo Felipe, não é? O carro parece que era puxado por animais. Felipe desceu ao caminho, o anjo mandou, Felipe ouviu, agora Felipe vai ouvir a voz do Espírito. E disse o Espírito a Felipe: chega-te junto a esse carro. E correndo, Felipe teve que correr.
não é? O carro andava puxado por animais, Felipe estava a pé e correndo, Felipe, lá foi Felipe, correndo, se aproximando do carro, ouviu, foi se aproximando e ouviu, o homem lia o profeta Isaías, mas não lia calado, lia em voz alta, não é? Importante ler a Bíblia, ler em voz alta, não é? Eu tinha uma irmã da nossa igreja que falava assim para mim, pastor, ela trabalhava muito, né? E ela dizia, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu estou lendo calada e à noite, cansada, e às vezes eu caio para um lado e a Bíblia para o outro, não é? E acontece com muita gente que vai ler a Bíblia à noite, começa a ler, e o cansaço do dia, muito trabalho, está lendo, dali a pouco vai fechando o olho, cai para um lado, dormindo, que é uma forma maravilhosa também de dormir, lendo a palavra de Deus, e a Bíblia acaba caindo para o outro. Mas se você não quer dormir lendo a Bíblia, e é importante ler a Bíblia em voz alta, leia. Né? Eu já li muito a Bíblia, e às vezes leio em voz alta, como estou lendo aqui para explicar esse programa, não é? E também gosto hoje, atualmente, de ouvir a leitura da Bíblia. Muitas vezes eu tenho a Bíblia no meu telefone, coloco o áudio e vou escutando, principalmente se eu estou dirigindo, não é? Vou escutando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é importante ler a Bíblia, não é? Mas às vezes queremos ler calado, num estado de meditação, mas note que o homem lia o profeta Isaías, mas não lia calado, lia em voz alta. Quando Felipe se aproxima do carro, não é? Felipe ouviu, porque o homem lia em voz alta, que lia o profeta Isaías. E aí pronto, veja que coisa interessante. O anjo mandou Felipe para o caminho. O Espírito disse a Felipe, chega-te junto a esse carro. Mas o que agora Felipe vai dizer por ele ao homem, não é? Não precisou mais o Espírito dizer a Felipe. Felipe ouviu, Felipe entendeu agora o que o Espírito queria. Felipe também entendeu por que o anjo o mandou para o caminho deserto, para o encontro desse homem. E o Espírito disse, chega-te. Ele chegou, mas agora ele ouviu que lia o profeta Isaías. E Felipe vai dizer, e vai fazer uma pergunta maravilhosa, que é uma das razões que eu faço esse programa. Entendes tu o que lês? Por que eu faço esse programa? Muita gente lê a Bíblia e chega para mim, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada, não é? E muita gente está nessa situação de ler, não entender, não compreender. Eu também já fui assim também. Já li, muitas coisas não entendi, e fui buscar a resposta, fui buscar o entendimento, fui buscar conhecer. Hoje não quer dizer que eu sei tudo e ninguém sabe tudo, não é? Mas, graças a Deus, hoje eu sei um pouquinho mais do que eu sabia há 36, 38 anos atrás, quando eu aceitei, 38 anos, na verdade, quando eu aceitei a Jesus, não é? Logo que eu aceitei Jesus, criei em Jesus, mas pouco conhecia da Bíblia. 6 meses depois entrei num seminário para estudar mais a Bíblia. E nunca mais parei de estudar e continuo estudando até hoje não paro mais de estudar as Escrituras, não é? Porque ainda não sei tudo, tenho que entender mais coisas. Mas pela graça de Deus, depois de 38 anos, depois de fazer seminário, depois de fazer mestrado, doutorado e continuo estudando, claro, já sei um pouquinho mais do que sabia há 38 anos atrás. Antes também, todos os cursos. Depois de estudar com o Rabino 3 anos e meio, já dá para saber um pouquinho mais, não é? E correndo, Felipe lia aquele, entendes tu que lês? Qual é o propósito desses vídeos que eu estou fazendo? E vou gravar mais 300 vídeos para você, para que você entenda o que você lê. E ao mesmo tempo, também eu possa entender um pouco mais, não é? Entender a palavra de Deus é fundamental. Fundamental para a nossa fé, fundamental para o nosso futuro eterno, fundamental para desenvolvermos comunhão com Deus. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Então, estudar, ler, entender a palavra de Deus é fundamental para ter a vida eterna, para viver com Deus, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entendes tu o que lês? Foi a pergunta de Filipe. Vamos ver a resposta? O homem lia. Tinha ido a Jerusalém para adorar. Lia o profeta Isaías. Mas eu gosto da humildade desse homem. Superintendente da rainha. Tirou tempo para ir a Jerusalém. Gastou comprando o livro do rolo do profeta Isaías. Vinha feliz com aquele rolo no seu carro, lendo em voz alta. Quando Felipe pergunta, entendes tu o que lês? Que coisa maravilhosa. E que ensino nós vamos encontrar agora, através dessa resposta. Como é importante que alguém nos ensine, não é? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? Quero parar aqui. Eu conheço crentes pentecostais que são contra a pessoa estudar teologia, são contra a pessoa ir para uma escola e aprender. E eles até parecem muitos espirituais e dizem, não, o Espírito Santo nos ensinará tudo. Olha, é maravilhoso quando o Espírito Santo realmente nos ensina. E eu tenho que admitir que nesses 38 anos aprendi muita coisa com o Espírito. Na verdade, eu posso até dizer que há muitos sermões que eu escrevo que o Espírito Santo que me deu, que me mostrou, depois eu ler. E tem uma coisa, eu, por exemplo, bato um olho num texto bíblico e às vezes se abre para mim aquele texto e eu vejo coisas às vezes que ninguém vê, pela graça de Deus. Não estou falando isso para me exaltar, vejo mensagens ali e tiro mensagem do texto e prego. Tem gente que diz, pastor, eu já li esse texto tantas vezes, eu nunca tinha visto isso. Não é? Mas é graça de Deus, não que eu sou especial, nada, o Espírito é que nos dá. Mas também tem que admitir que eu estudei teologia bastante, mais de 4 anos, fiz um mestrado mais de 6 anos, doutorado também. Então, tenho estudado a minha vida toda e continuo estudando. Estudei 3 anos e meio com um rabino, estudo hoje na Universidade de Jerusalém, leio muitas vezes o texto bíblico em hebraico, em grego, para entender mais a Bíblia. Então, muitas coisas o Espírito me ensina, mas também tive a graça de ter alguém para me ensinar. Pessoas que também estudaram mais de 30 anos, quando eu fiz o meu mestrado, estudei com vários doutores, que estudaram a vida toda a Bíblia e me ensinaram, me passaram sua experiência. Pastores também, que tem mais de 60 anos de ministério, tem passado suas experiências. Então, nós temos que aprender. E a resposta desse homem nos advoga a necessidade de ter alguém para nos ensinar. E esse é o propósito que eu estou fazendo esses vídeos, para que você, através desse vídeo, através também da minha experiência, nesses 38 anos de aprendizado e continua aprendendo, possa lhe passar alguma coisa. Olha a resposta do eunuco. Felipe, entendes tu o que lê? E ele diz, como poderei entender se alguém me não ensinar? Ah, seja humilde. Aprenda com alguém que saiba mais do que você. Eu agradeço tanto a Deus quando Deus coloca no meu caminho alguém que saiba mais e alguém que me ensine, não é? Como poderei entender se alguém me não ensinar? Que coisa maravilhosa, nós podemos ter a humildade de aprender. Eu conheço também gente muito arrogante que acha que sabe tudo e não aprende nada, não é? Mas como é importante nós ter essa humildade, como poderei entender se alguém me não ensinar?
e rogou. Aqui é que está o ponto. Felipe vinha correndo. Podia dizer, ô estranho, o que você está correndo perto do meu carro? Sai daqui, eu sou superintendente. Estou lendo o meu livro do profeta Isaías. Mas Felipe chegou correndo, o homem lendo, olhou para Felipe, ouviu a pergunta, entendes tu que lê? Como, pois, entenderei se alguém me não ensinar? Ele entendeu que Felipe sabia o que ele estava lendo. E olha só, e rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Que humildade! Ele era superintendente, aquele era um estrangeiro para ele. Mas pela pergunta que fez, entendes tu que lê? Falou, esse homem deve entender um pouco mais do que eu. Ele rogou, ele pediu a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Não é? Quando o aluno está pronto para aprender, o mestre aparece. Amém? Seja aluno, esteja pronto para aprender, que sempre um mestre irá aparecer. Não é? Rogou a Felipe que subisse e assentasse. Vamos lá, vamos ver o que acontece agora. Vai acontecer algo maravilhoso. E o lugar da escritura que lia era esse. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Muito bem, li o profeta Isaías. Ele lia Isaías 53, verso 7. Depois nós temos Isaías 53, verso de número 10, não é? Essas são as referências que o homem estava lendo, Isaías 53, 7 e 8. Depois o 10, nós vamos ver essas referências maravilhosas, né? Do livro de Isaías, que é marcada por Lucas, que o homem lia, foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante de tosquia, assim não abria a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, quem contará a sua geração, porque sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco Felipe, disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? Quem é essa ovelha? De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? A pergunta do eunuco é inteligentíssima. Não é? Ele está lendo e ele está, de alguma forma, tendo alguma ideia, mas ele pergunta, por favor, eu te pergunto, de quem que o profeta está falando? Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de outro? E aqui, por isso que eu digo que Atos é hermenêutico. Nós vamos ver a interpretação que é feita das Escrituras pela igreja e pelos apóstolos. E entendendo essa interpretação, nós vamos poder entender mais a Bíblia. Olha só, verso 35. Então Felipe, abrindo a boca. Que no abrir da nossa boca seja achada graça para todos que nos ouvem. Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, Isaías 53. Foi levado como ovelha para o matadouro. Começando nessa escritura, lhe anunciou a quem? A Jesus. Lhe anunciou a Jesus. Presta atenção. Princípio hermenêutico. Toda a escritura, Jesus está nela. Vou repetir. Princípio hermenêutico. Em toda a escritura, Jesus está nela. Nós temos que ter olhos para ver e estar atento para ver o Senhor Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. Jesus está na Escritura. Em toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, Jesus está na Escritura. Então muita gente lê a Bíblia e não entende nada porque lê sem Jesus. E sem ver Jesus na Escritura.
Mas se nós começarmos a olhar Jesus nas Escrituras, nós vamos ver Jesus. Ontem eu ensinava na escola dominical e falava de Absalão, que se rebelou contra Davi, o próprio filho. Absalão se voltou contra Davi. Absalão, a revolta e a rebelião de Absalão, parece que é a rebelião de Satanás. Não é? E apesar de Absalão não ser um excelente exemplo de Cristo, mas quando Absalão morre, pendurado, seus cabelos ficaram pendurados num carvalho, e ele morre entre o céu e a terra, ali a gente vê Jesus. Jesus também morreu entre o céu e a terra. Absalão morreu transpassado com lanças. Jesus também, para certificar que ele tinha morrido, lhe cravaram uma lança. Está vendo? Em toda a Escritura você pode ver Jesus. Se você tiver olhos para ver. Se você tiver atenção para ver. E aqui, Felipe começou nessa Escritura e anunciou Jesus. Não é? É importante, eu tenho visto muitos pregadores gostam de pregar no Antigo Testamento, eu particularmente gosto de pregar mais nos Evangelhos, no Novo Testamento, não é porque Cristo me chamou para anunciar o Evangelho, mas muita gente prega no Antigo e é bonito, né? Pregadores pregar de Elias, de Eliseu, de Naamã sendo purificado, ótimo, maravilhoso, pregue mesmo. A igreja também pregava o Antigo Testamento. Mas a igreja pregava o Antigo Testamento, mas sempre terminava em Jesus. E eu gosto de ouvir um pregador que conhece bem o Antigo Testamento pregar sobre Jacó, Abraão, José, mas no final a sua mensagem tem que terminar em Jesus. Nós anunciamos a Cristo, nós pregamos o Evangelho. Sua mensagem só ficar em Elias, Eliseu, você perdeu o sentido da coisa. Anunciou a Jesus. Toda a mensagem pode começar lá com Elias, com Moisés, mas tem que terminar em Cristo. Anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Presta atenção que ele não só anunciou a Jesus, ele falou do batismo. Porque quando chegou ao pé de alguma água, Lucas não dá todos os detalhes para nós, mas entre um verso e outro nós podemos concluir o que Felipe falou. Deve ter começado lá com o batismo de João Batista, anunciando Jesus, até o momento da crucificação, quando ele morreu como cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ovelha que é levada ao matadouro, é Cristo, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ele começou lá no batismo de Jesus, quando chegou ao pé de alguma água, disse ao eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Olha, Lucas não diz o que Felipe falou, só diz que anunciou a Jesus. Mas não precisa dizer, porque o próximo verso, e essa é uma coisa maravilhosa de Lucas, ele já nos diz praticamente o que Felipe disse ao eunuco. Eunuco viu água e disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Qual é o impedimento para que eu seja batizado? Mas tem gente que acha que hoje a pessoa tem que fazer 3, 4 meses de cursinho, aprender a doutrina da igreja, aprender um monte de costume que as igrejas põem antes de ser batizado. A igreja primitiva não era assim. Quem cria era batizado, não é? Eu falo para as pessoas, me dá 5, 10 minutos, eu te explico de batismo, você já está pronto para ser batizado. Tem gente, não, tem que fazer cursinho lá. Olha, isso aí é tudo criação humana. Deixa 5, 10 minutos, te explica o batismo. Se você crer, você vai ser batizado, não é? Felipe, quando o homem viu, disse Felipe: é lícito? Felipe disse, ele falou: tem água, eu quero ser batizado. Já criei nesse Jesus aí que você falou. Já entendi a escritura, já li o profeta, já estou entendendo de quem o profeta está falando. Está falando de Jesus. Quando você lê Gênesis, entende de quem Moisés está falando. Está falando de Jesus. Quando você lê Êxodo, entende de quem Moisés está falando. Está falando de Jesus. Leu Levítico, Jesus. Leu Números, Jesus. Leu Deuteronômio, Jesus. Leu Josué, Jesus. Leu Juízes, Jesus. Leu Rute, o parente remidor, Jesus.
Quando lê as Escrituras, é de Jesus que fala: eis que tem água. O que impede que eu seja batizado? Felipe disse: é lícito, se crer